Bom dia! Como é bom sentir! Bom dia, gente! Bom dia! Haline, que bom você aqui! Bom dia, Carmen! Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Bom dia, Leni, Gleice, bom dia! O teu amor tocar em mim. Essa música é linda. Bom dia, Marinho. Vamos chegando. Bom dia, Andréia. Fogo que devora. Isso mesmo, Leninho, cheio de bênçãos para nós. Vento impetuoso. Bom dia, Tânia, Fabiana. Fogo que devora. Como é bom sentir. Gente, que bom. Bom dia. Sejam bem-vindos a mais um dia. Ou seja, gente, hoje é o último dia das nossas manhãs da vitória. Como é bom sentir. O teu amor tocar em mim. Brisa suave. Curte aí, gente, ó, sextou, isso mesmo, Carmen, com muita força, com muita garra. Curtindo e compartilhando. Olha só esse aviãozinho aqui. Vamos tocar esse aviãozinho aí, fazer mais gente acordar, pra gente poder... Acorda, né? Bom dia! Vento impetuoso. Bom dia, Tiago, Luciana, bom dia. Bom dia, meu amor. Gente, Deus abençoe vocês no seu dia, essa sexta-feira, linda, maravilhosa. E hoje, o tema da nossa live de hoje é comportamento de quem tem medo e transformar esse medo em poder. Vamos lá, bom dia, Gislaine, o pessoal da Biquínis, é isso? Como é bom sentir. Bom dia, Leone, o pessoal da Transitar, a Grazi. Como é bom sentir. Como é bom sentir. Gente, essa música é linda, né? Me move. Café. Quem tá com café aí já, gente? Quem tiver com um cafezinho aí, põe uma xícara de café e vamos tomar café juntas, juntos e juntas. Fogo que devora. Brisa suave. Tchim, Tânia. Aê, Gleice. Fogo que devora. Forma que queima e purifica. Fogo. Bom dia, Vânia. Aê! Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Gente, como é bom acordar na certeza de que Deus está conosco, né? Como é bom acordar e saber... Já tomamos café. André, vocês acordaram cedo, hein? Na verdade, gente, 6h28 não tá tão cedo mais, né? E aí, ó, gente, xicrinha de café. Um pingado, Leni. Pingado é delicioso, né? Gente, parece até que me deu vontade. Bom dia, gente. Gente, é maravilhoso a gente acordar cedinho e a gente ficar ouvindo. Eu sempre, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço, eu ligo o somzinho do meu celular, né? Claro, se não pode ser muito alto, porque senão eu acordo os outros, né? E a primeira coisa, eu coloco uma música pra eu ir me interiorizando assim com Deus, né? E aquilo ali você vai fazendo as suas orações e vai continuando. Maria José, você já tomou café? Menina, você acorda cedo. Você acorda cedinho, Maria? Meu Deus, gente, agora, na verdade, esse ano, sabe, que eu tô cedeira, né? Eu não era cedeira, não. Gente, não era. O negócio pra mim, assim, eu que gostava de dormir, né?
Gente, tá. Andréia, em março é interessante, né? Como vai mudando, né, os horários. Acho que esse ano não vai ter horário de verão, não sei. Alguém sabe me informar se vai ter? Gente, tô fora das notícias, né? Não sei se vai ter horário de verão. Na verdade, o que acontece? Eu acordo 5h15, 5h20, super claro já. Na hora que eu vou pra cozinha, como eu sozinha ali, ponho pra água pra fazer café e depois vou me arrumar e tal. Mas já tá tudo claro. Não tem mais escuridão nas 5h15 da manhã, a gente já tá claro. Ou seja, eis que o sol está de pé já, né? Ai, Cássia, querida, Cássia Medeiro, da Brilhos Mais e Biquínis. Ana, bom dia, seja bem-vinda, Ana. Eliane, querida. Gente, ontem foi teu aniversário, hein, Eliane? Gente, dia maravilhoso, dia do aniversário da gente, né? Bom dia, Noeli, minha querida. Gente, vamos lá, 3 combinados da nossa live. Curtir, coraçãozinho, coraçãozinho, coraçãozinho aí pra que a gente possa, o Instagram possa avisar mais pessoas que a gente está ao vivo, online, ao vivo e online. E um detalhe, esse aviãozinho, convidar mais pessoas, clica aí, vai aparecer na tua tela 50 pessoas, clica pra todo mundo, manda aviãozinho pra gente fazer uma live hoje assim, supimpa. E claro, comentar a nossa live, né? Comentários pra gente poder fazer uma live participativa, interativa e vamos lá, né? Laís, bom dia. Jana, que tá entrando. Sim, vai clareando, né? Gente, sabia que o mês de maio é o mês que o dia é mais curto do ano? Era interessante que quando eu trabalhava, eu era adolescente no escritório, e aí sempre minha mãe falava isso. Eu falava, será? Gente, e aí, quando chegava maio, eu prestava atenção. E realmente, o mês de maio é o mês mais curto. Na verdade, assim, o dia, né? Porque tá mudando, alguma coisa tá acontecendo, mudando a estação ali. Então, vai diminuindo a claridade, o sol vai se distanciando, sei lá, a terra, né? A terra, na verdade, porque o sol não mexe. Quem move é a terra, né? Dorinha, Eliane, né, gente? Bom dia, Sônia, que tá entrando. Vamos lá, gente. Curtir, comentar e compartilhar a nossa live 3Cs na nossa live. E hoje é transformar seu medo em poder. Comportamento de quem tem medo. Quem quer colocar aí pra mim, pra eu poder fixar o comentário? Comportamento de quem tem medo. Gente, esses dias eu fui fixar um comentário. Simplesmente, eu meio desastrada, né? Meu celular, pof, caiu. E aí foi uma bênção, né? Assim... Mas a gente continua, né? Afinal de contas, a gente não pode sair do salto, né? Haja o que houver. Gente, nem salto eu gosto, né? Mas a gente fala isso. Vamos lá. Vamos lá, então. Comportamentos de quem tem medo. Bom dia para vocês que estão chegando e vamos animado. Hoje é o nosso último dia do aulão. Manhãs da Vitória de todos os dias. E agora, acabou as lives de manhã? Não! A gente continua semana que vem. Só que, claro, não todos os dias, né, gente? Porque senão também vocês vão enjoar da minha cara aqui. Obrigada, Fabiana! Vamos lá, fixar esse comportamento de quem tem medo. E aí, Maria, isso mesmo, Maria José, comportamento de quem tem medo. É a nossa live. Se alguém entrar e perguntar assim, mas você vai ver fixado ali. Eis o tema da nossa live de hoje. E vamos ver se vocês se identificam com algum deles. Gente, medo é algo inerente de todo ser humano. Todos nós sentimos medo, todos nós, o medo faz parte da nossa biologia, da nossa genealogia, de tudo em nós. Então o medo, o que é o medo? É um estado emocional que nos protege. Isso mesmo, Carmen, aperta o coraçãozinho. Gente, não tô vendo coraçãozinho, eu preciso ver se vocês estão aqui comigo. Às vezes, eu já contei pra vocês, né, que esses dias eu tô aqui na live e o que acontece? 5 minutos depois, tipo assim, meia hora depois, o meu filho veio me dizer, mãe, a senhora não tá online, travou a internet. Falei, gente, então agora eu preciso saber disso, eu preciso fazer um combinado com o povo, né? Com vocês, com o povo e vocês, né? De ficar clicando. Aí, pra poder a gente saber se eu tô online. Bom dia, Alessandra, Neura, Ana Paula. Pra ficar mais tempo, apertem os corações. Isso mesmo, a gente vai pra ficar mais tempo aqui com a gente. Então vamos lá, medo todo mundo tem. Faz parte da gente, faz parte de você como ser humano. Não existe uma pessoa, existe, não existe não, existe, né? Então tem 2 tipos de pessoas que não têm medo, que não sentem medo de jeito nenhum. Quem são essas pessoas? Gente, deixa eu tomar uma aguinha.
Olha, gente, o melhor sorteio que eu já fiz na vida foi esse de ontem. E hoje vai ser do mesmo jeito. Não tem que me seguir, não tem que marcar ninguém, é só dizer eu quero. Eu quero. Pronto. Já vai estar lá sendo sorteado, ou seja, já vai participar do sorteio. E marca quantas vezes vocês quiserem. Então, gente, sorteio hoje de novo uma caneca. E claro que vai ter, né? Trouxe aqui pra vocês verem, olha só. Vai ter uma caixa de brigadeiros da Gi, né? Essa caixinha aqui recheada de brigadeiros da Gi. Essa caixinha linda lá, personalizada pela Dai Artesanatos. Olha eu fazendo propaganda, né? Tinha que ganhar um merchan, né, gente? A verdade era essa, né? Então vamos lá. Todo mundo tem medo. Todo mundo sente medo, menos dois tipos de pessoas. Uma delas, uma já tá morta. Quem fez meu curso Empodere, sempre eu falo isso no início. Uma já está morta e o outro é psicopata. O psicopata não tem o centro das emoções, então ele não vai sentir medo. Ele não tem esse estado emocional, não sabe o que é isso. Isso mesmo, Larime, eu quero. Gente, mas não é agora que vocês vão comentar, vai ser na foto que eu já tirei, que hoje eu já agilizei o processo aqui, gente, a gente vai aprendendo. Já tirei a foto, a hora que terminar a live eu vou postar a foto. Em detalhe, gente, a live de ontem não ficou no feed, ela ficou só no IGTV. Então, se vocês quiserem mandar para mais pessoas, para poder as pessoas verem, é só vocês entrarem ali no IGTV, copiem o link e vocês podem mandar pelo WhatsApp também. A live de ontem foi maravilhosa, quem teve aqui experimentou. Então, veja só. Daniele, bom dia, saudade de você nas nossas lives por aqui. Bom dia, Gabriele, vamos lá. Quando a pessoa tô melhorando de tudo, medo de tudo, vamos ver agora se você se enquadra nesses comportamentos de autossabotadores. Tá, ô Lu, o que é esse medo que eu vou falar hoje? De comportamentos irreais levado à questão emocional. Então vamos lá, vamos começar com os nossos slides, né, gente? Medo de tudo, completando a minha pergunta. Vamos lá. Gente, ontem, vocês viram ontem, quem participou das nossas lives de ontem? Maria do Socorro, né, Maria? Então, vamos lá. Gente, olha só. A gente põe até animação agora, sabe, assim? O que a gente tem medo? O que são os medos, né? Tem um medo real. O que é o medo real? Tirei os comentários só para poder vocês verem direitinho aqui o slide. Depois a gente retorna com os slides. Ou com os comentários. Aí com os slides depois também, né? Seguinte, temos o medo real e o medo irreal. O que é o medo real? O medo real é aquele que nos protege. Sentir medo, por exemplo, de você entrar num carro, né? Você vai viajar e de repente o motorista está em altíssima velocidade. Você ficar desesperado com medo, tá tudo certo. Por quê? Porque aquele movimento, aquilo que está acontecendo, aquele contexto, está colocando a sua vida em risco. Então esse medo, ele vem para quê? Para avisar assim, olha, cuidado que você está em risco, correndo risco de morte. Então é um medo real. Se você vai atravessar uma rua, então você olha para os lados, para ver se os carros vão passar ou não. Estão ali para quê? Porque você precisa se proteger. Todas as vezes que você estiver passando por uma situação em que você tem esse instinto de proteção, de autoproteção, real. Porque o irreal também vai trazer isso para a tua mente. Mas o medo real é isso que te protege da morte, riscos de morte. Então o medo vem para te avisar, é um estado emocional que vem te avisar que você está correndo risco de vida. Você está correndo risco de vida? Não, risco de morte, né? Porque a gente correr risco de vida tá ótimo, né? Então esse medo real é aquilo que é tranquilo. Agora o que é preocupante? O que você precisa preocupar? Preocupar no sentido de olhar para isso e verificar e sair desse estado. Porque esse medo que é irreal, ele te paralisa. Tem também aí, por exemplo, as fobias. Tá, o que é fobia, né? A fobia, nesse caso, são medos. Então, vamos falar dos medos irreais. Tem fobia, tem pânico e tem aqueles medos que te paralisam, que são os autossabotadores, que causam autossabotagem. Uma pessoa que procrastina muito, que se autossabota, tem ali medos inconscientes. Nada mais é do que os medos inconscientes. Lu, mas fala aí. E será que eu me autossaboto? Você já vai perceber se tem autossabotagem com você. Então veja só, antigamente existiam aí. Eu não consigo voltar o meu slide aqui, para a tela, mas vamos mudar aqui.
Eu vou tirar e já vou ativar os comentários aqui. Antigamente, olha só, antigamente existia o quê? Desde a época da caverna, né? Então o medo nos ajudou a evoluir. O medo é uma emoção que ajudou o nosso cérebro na evolução. Christopher André é um psiquiatra europeu. E na época que eu comecei atendimento, foi muito interessante que eu fui buscar muito conceitos e fundamentação para que eu tivesse mais embasamento, porque algumas pessoas eu atendia e não melhoravam assim, né? O que eu achava que precisava melhorar exatamente, de uma forma mais rápida. E o medo, a ansiedade, ela tá muito ligada, que a ansiedade nada mais é do que o medo do futuro. Tá ligada lá nas nossas raízes, na nossa infância, medo de ser abandonado, insegurança em relação à mãe, ao pai. E o pânico tá aí. O pânico tem essa raiz. Ah, mas agora não é medo do meu... Não, medo do meu pai morrer, medo da minha mãe morrer, não é isso que eu tô dizendo, mas... O pânico tem essa raiz lá no sentimento na época do nascimento, na primeira infância. Mas enfim, a gente não vai falar de terapia hoje, né? Tem quem quiser saber mais de traumas, a gente fez a semana passada lives, assim, todas as lives foi baseado em traumas, memórias emocionais, e vocês podem voltar lá no feed e olhar e também divulgar, né? Me ajuda a divulgar, né, gente? Me valoriza, né? Vamos valorizar a mulher aqui, né? Bom dia a vocês que estão entrando, Thiago, Michel, querido, Bruna, bom dia, Joyce, Valquíria, todos vocês. Bom, Michel, eu tô com saudade do churrasco seu, viu? Tem que passar essa pandemia logo, né? Pra gente fazer um churrasco, viu? A gente vai fazer assim uma grande festa, né? E o Michel é nosso churrasqueiro, também cantor, né? Bom dia, Renato, vocês que estão aqui. Medo pode causar dor física? Super pode. Então vamos lá. Na época das cavernas, o que acontecia? Então o medo nos ajudou no processo de evolução da nossa psique. Na época das cavernas, quando acontecia uma situação de medo, o que acontecia? Na época das cavernas não, na época primitiva, né? Uma pessoa estava com, vamos imaginar, uma tribo, uma comunidade ali, ia ser invadida. Eles iam avisando, um por um. Avisava um, aquele avisava outro, até que toda aquela comunidade eram avisados. E o que acontecia? Então eles entravam em ação. Com fumaça, ou seja, um meio de comunicação. E hoje, o que a gente... Verdade. Ai, também, viu, Miguel? Tô com saudade disso tudo, né? E hoje, o que a gente... Quem que é uma das coisas que dissemina o medo para nós? Gente, hoje tem grupo de WhatsApp, Face, Instagram. Naquela época não tinha, então precisava que as pessoas... A disseminação das mensagens de medo era muito mais devagar. Só que as pessoas, elas já se uniam nesse momento. E nós reconhecemos o medo de uma forma instintiva. Não precisa você ser um expert em comportamento, um psicólogo, psiquiatra, nada. Não precisa ser nada disso. Nós reconhecemos isso de uma forma instintiva. Por que nós reconhecemos isso de uma forma instintiva? Justamente para que a gente possa nos proteger. Quando a proteção, como? Nós reconhecemos pupila dilatada nos olhos das pessoas, não precisa ninguém chegar, se entra alguém aqui, tipo, né, Deus me livre, né, tirando e tal, fazendo alguma coisa, vocês daí já vão, tipo, a gente reconhece a expressão, as microexpressões de uma forma instintiva, mesmo que você não consiga identificar. E a do medo, ela, por ser uma expressão de sobrevivência, relacionada com a sobrevivência, então nós somos muito... o nosso cérebro se ativa muito rápido para reconhecer isso. E aí tem as claras mensagens, tudo que dissemina medo. Então vamos lá. E hoje em dia, o que acontece? Muitas coisas, nós vamos o quê? O medo ele pode ser aprendido, ele pode ser aprendido através dos nossos pais. Geralmente... Os filhos que me buscam, às vezes os pais buscam assim, meu filho tá sentindo muito medo, tem muita insegurança e tal. O medo dos filhos é fruto dos medos, é fruto dos medos dos pais. Medo dos filhos, fruto dos medos dos pais. Porque mesmo que o pai e a mãe, quando é criança, principalmente quando é criança, sentem medo, a mãe muito insegura e sentem muito medo, o que vai acontecer? A criança percebe isso, porque a criança tem um inconsciente muito aberto. Então ela vai saber que o pai está inseguro, que a mãe está insegura, sem vocês falarem nada.
sem vocês falarem nada. Então, as crianças percebem isso. Misericórdia. Verdade. E assim, não adianta você... Então, o que seus filhos têm medo? Bom dia! Gloriosa foi ótimo. Gente, me achei agora, hein? Bom dia, você que tá entrando. Bom dia. Brito, bom dia, Brito Lopes. Ana Flávia, conheci a Ana Flávia pessoalmente. Já conhecia, né, pelas lives, mas não a conhecia pessoalmente. Bom dia. Então vamos lá, quais são esses comportamentos, então, gerados pelo medo? Então nós vamos focar nisso. Fica aqui. Gente, vamos lá. Aviãozinho para convidar mais pessoas para estarmos juntos na nossa live de hoje, fazer uma live supimpa. Vamos lá. Comportamentos, vê se vocês se identificam, vou passar esse slide. Comportamentos gerados pelo medo. Vamos falar de cada item desse. E tem assim, só 12 hoje que eu trouxe para vocês, tá? Pessoas com medo fogem dos problemas. Gente, o que é medo que foge? A pessoa com medo, ela foge do problema. Porque ela vai achar o quê? O inconsciente dela sempre vai pensar o seguinte. Vou falar todos e depois eu vou falando um por um, porque vocês vão ficar lendo ali, que eu sei. Igual aluno na escola, né? A gente fica lendo e o professor fica falando. Então, pessoas com medo ficam presas às pessoas. Pessoas com medo procuram pílula mágica. Pessoas com medo desejam que as coisas fossem melhores. Desejam. E olha só, pessoas com medo fogem do problema. Como é isso, Lu? Vamos dar exemplo prático, né? Sabe quando você tem assim, quando as pessoas que fogem sempre estão buscando, nesse caso, buscando desculpas para não olhar de frente para os problemas. Por exemplo, vamos falar uma coisa prática no dia a dia. Às vezes até mesmo ligações. Sabe assim, quando você precisa fazer uma ligação que vai trazer algum benefício, essa ligação vai trazer algum benefício para você? Na verdade, a pessoa, ela vai fugir disso, ela vai fugir desse contato. Se tem Por quê? Porque pode ser que isso cause algum problema. Avisar de situações que estão com dificuldades ou erros que foram cometidos, a pessoa guarda para si e quando vai avisar, quando vai falar, o erro já está enorme e já vai ser muito mais difícil de conter aquela situação. Por quê? Porque o inconsciente diz assim, olha, você não vai encontrar uma resposta. Essa pessoa não vai dar uma resposta e talvez você não vai ser capaz de agir. Será que você vai ser? Isso tudo uma conversa inconsciente. Estou me fazendo ser compreendida? Então, aí a pessoa entra num padrão de autossabotagem. Sempre dizendo que ela sabe das coisas. E não aceitando que os outros vão interferir no sentido de dar dicas, ajudar para que essa pessoa possa sair daquele problema de uma forma mais eficaz. E às vezes a resposta, a conversa, né, a fala da pessoa é assim, mas eu já fiz de tudo para resolver isso. Será que já fez de tudo mesmo? Porque se é problema, tem solução. E Einstein já dizia uma coisa, que para você resolver um problema, você não resolve ele no mesmo nível, você precisa de um nível superior. Ou seja, sair dali, é como se você saia e sobe no banquinho, fale com alguém mais experiente, ouça outras pessoas que já passaram por aquela situação, problema, e ajam com aquele exemplo, né? Aprenda com o exemplo. E não sair do problema e ficar naquele problema sempre porque a pessoa tem assim, será que realmente eu vou conseguir fazer diferente? Será que se eu sair desse problema e ir para o outro nível, eu lá vou ser capaz de me desenvolver? Tem medo desse novo, né? Dessa situação nova. Geralmente são pessoas mais rígidas, mais inflexíveis, que não aceitam muitas opiniões dos outros. Pessoas com medo, elas vão ficar presas nas pessoas. Que é isso? Pessoas com medo ficam presas às pessoas. Gente, sabe assim, sempre para fazer alguma coisa, ela precisa de conversar. Nossa, eu preciso que alguém me fale se realmente eu estou indo no caminho certo. Uma insegurança muito grande. E isso tudo causa o quê? Autossabotagens. Os autossabotadores vai criando como se fossem sendo fortalecidos nesse momento. E o fortalecimento desses autossabotadores vai fazendo o quê? Meu querido, minha querida? Que você vai estagnando na vida. Que você... Gente, vocês estão me ouvindo? Agora eu tô vendo ali. Vai fazendo com que você vai estagnando na vida. Você vai acostumando o nosso cérebro, gente, acostuma com tudo
tudo, tudo. As coisas que te trazem mais um conforto, fica muito mais, conforto no sentido assim, confortável, né? Não é um conforto, mas mesmo que seja uma zona de segurança ali, uma zona de segurança, uma zona de conforto, o nosso cérebro busca essa zona de conforto. Então, para que você possa crescer na vida, com todos os sentidos, gente. Eu não estou falando, quando eu falo de crescimento, não é só o crescimento material, não. Mas é crescimento de desenvolvimento de pensamento. É preciso que você entre num estado de estresse. Estresse para que você possa evoluir. Um estresse saudável. Pessoas com medo procuram pílulas mágicas. Vocês já viram das pílulas mágicas? Deixa eu olhar para vocês, olhar para os comentários de vocês aqui. Vamos lá. Essa da pílula mágica eu tenho uma historinha para contar. Pessoas com medo, elas vão buscar a pílula mágica. Sempre vão buscar uma solução mágica para as coisas. Ou seja, de uma forma muito imediata. É tipo, pode pilim-pim-pim? Quem assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo aqui? O Sítio do Pica-Pau, bom dia vocês que estão chegando. Maria Aparecida, Salete, Alana, bom dia. Pessoas com medo, elas vão buscar o quê? Pílula mágica. Sempre elas estão à procura de uma solução mágica para as coisas. Vamos pensar, na questão emagrecer. Querem emagrecer 30 quilos no mês, 10 quilos no mês. Querem resolver os seus problemas da noite para o dia. Como não acontece, o que elas fazem? Desistem. Vê se faz sentido. E aí as pessoas o quê? Elas vão fazendo o quê? Aquela raiz de ansiedade, de pânico, né? Que às vezes a pessoa tem uma ansiedade, não se permitem sentir as emoções. Sempre vão o quê? Buscar essa pílula para poder liberar isso. Gente, uma vez eu tava indo Foi muito interessante essa história, ninguém chegou para mim contando, então eu vou contar. Porque eu estava ali, quando a pessoa me falou do remédio que ele estava tomando, eu botei assunto mesmo, né? Eu tava indo pro Chile uma vez, há uns 2 anos atrás. E ali, então eu tava no aeroporto de São Paulo, a gente entra dentro daquele túnel, né? Que eu esqueci agora o nome. Nossa, meu marido tá na live aí, de repente ele pode colocar o nome. Aquele túnel que você entra para poder entrar no avião. Você sai ali e você passa dentro daquele túnel. E a gente tá entrando ali, tava muita gente. E eu tô atrás de 2 homens. Eu tava bem atrás de 2 homens, assim, de ternos e tal, todos elegantes, né? E eles começando a conversar. E falando de viagens e tal. E o cara falou assim, moço, nossa, eu tenho finger. Finger, é isso assim? Tô falando certo? Um finger. Nossa, é chique, né, o nome? Finger, toda vez eu esqueço. Nesse finger. E esses 2 homens conversando, dizendo assim, que ele precisava, que ele tinha receio de andar de avião, então ele já estava ali, que ele tinha uma medicação, estava tomando uma medicação. Ele falou assim, cara, é verdade? Aí o outro falou assim, cara, mas será que não faz mal? Ele falou assim, moço, eu vou falar uma coisa pra você. E eles eram assim, tipo, executivos mesmo, porque eles falaram assim, olha, uma vez eu tava indo pra Londres para resolver uma situação lá numa reunião, moço, e isso é a conversa de um com o outro, né? E esse cara falou assim, o que eu comecei a tomar? Rivotril. Gente, você toma umas gotinhas de Rivotril, aquilo te dá uma calmaria que você não vai precisar de mais nada. E aí o cara falou assim, só você vai no médico, pede uma ali, eu já tenho a minha receita, ando com ela e pronto. Quando alguma coisa é possível de acontecer, eu tomo umas gotinhas de Rivotril. Eu fiquei assim pensando, gente, caraca, como que... E aí, gente, quando fala disso, né, é da mesmo assunto, então eu fiquei prestando atenção na conversa até que a gente entrou dentro do avião. Como eu tava sozinha, não tinha ninguém para conversar ali, né? Então fiquei pensando assim, gente, como é que muitas vezes nós também, eu me incluo nisso também às vezes, queremos essa solução rápida. Gente, solução rápida não existe. Mágica não existe. Tem uma historinha que diz assim, olha, que um alquimista queria transformar pó em ouro. Porque ele achava que se ele transformasse pó em ouro, ele nunca mais ia precisar trabalhar. Sabe quando as pessoas... Gente, me desculpa, mas tem gente que acha que vai ficar rico jogando na Mega Sena. Que joga, faz tantos planos e fica num plano na mente, gastando um dinheiro que ainda não teve. Sabe quando a gente é criança, que você fica imaginando as coisas acontecendo? Ficam com essa... São adultos e ficam gastando dinheiro, fazendo planos com uma coisa que você ainda não chegou. Isso, gente, é algo assim, você quer resolver de uma forma
mágica os seus problemas. E não existe essa solução mágica. Precisa o quê? Trabalho duro. Quer mudança? É preciso você agir. Você quer que o seu dia renda? Acorde mais cedo. Gente, eu precisava de mais meia hora no meu dia. O que você vai fazer? Acorde. Acorde mais cedo, meia hora. Agora eu sei o nome do túnel. Obrigada, Humberto. Quero... Tânia, depois eu vou perguntar pra você. Finger. Olha que chique, finger. E nisso pode virar, sim, um vício de jogo. Gente, eu conheço gente que é viciada em jogo. É assim, fora do normal. É fora do normal. Nesse jogo, no sentido de mega sena. É assim, é muito. E às vezes discute, porque tá gastando dinheiro, de que forma vai gastar o dinheiro, e a discussão acontece. É até engraçado isso, né? Mas se você quer uma mágica na tua vida, não existe. Isso não existe. Não existe fórmula mágica. Existe o quê? Trabalho duro, existe atitude, existe... Sabe a mentalidade do faça agora? Gente, se você quer uma ação, o fazer agora. O Napoleão Hill tem um dos seus livros, ele conta o seguinte, que se você põe um relógio para despertar, isso é fato. Olha, se você quer aprender a ser procrastinador, coloca a soneca no seu celular. Aperta a soneca. É um ótimo exercício para você aprender a procrastinar, certo? É ótimo para você procrastinar, colocar soneca no teu celular. Você vai colocar um padrão, você vai estar falando pro teu cérebro, colocando uma ponte telescópia. Os velhinhos brigam na fila para jogar. Sim, aí tá, gente, aí também já deixa os bichinhos lá, né? Já tá na idade, não tem que mudar muita coisa, já fez muita coisa na vida, deixa sonhar, né? Então assim, a gente não tem que mudar muito por isso, né? Depois de velhinho quer ficar rico. Vai que fica, né? Vai que fica. Mas aí vai deixar a herança para os filhos brigarem, às vezes, né? O que acontece? Me perdi agora onde eu tava. Nossa, sumiu. Do Napoleão Hill. Então, como você aprende a ser procrastinador? Eu sei ensinar também. Eu sei mudar isso, de você tirar a procrastinação, quebrar a autossabotagem, mas você aprende a ser procrastinador. Um dos exercícios é esse. Isso tem vários. Você vai deixando para depois. Começa a colocar soneca. O teu cérebro vai aprender que você pode deixar para depois. Que você pode deixar para depois. E depois, e depois. Gente, esses dias eu vi uma menina falando que ela tava para acordar a tal hora, ela foi colocando de 10 em 10 minutos soneca. É, na verdade, o despertador de 10 em 10 minutos. Tipo assim, quase 10 despertadores, um próximo do outro, e ali ela dava soneca em todos. Falei, meu Deus, que trabalho. Gente, você já pensou que trabalho era aí? Eu fiquei assim pensando, eu fiquei tentando entender a mente daquela menina, no sentido de, que trabalheira danada. Uma perdeu tempo para poder colocar o celular ali com tanto despertador. Depois, o celular toca. Pelo menos o meu, ele me dá 9 minutos se eu coloco na soneca, né? Quem já não fez isso? Gente, eu já fiz, né? Hoje eu já sei que isso é um padrão de autossabotagem, então, de procrastinação, que eu posso aumentar o meu padrão. Então, eu já não quero. Eu quero mudar isso, né? E ali, depois, na hora que o celular toca, você vai aprender e vai... Ou seja, vai clicar e o celular vai te despertar daqui 9 minutos. Só que daqui 9 minutos tem um que já está despertando agora. Ou seja, é um ciclo, vira um ciclo. Isso na mente, você está criando um caminho neural de autossabotagem, de procrastinação. E aí você depois, outras áreas da vida que você fala assim, nossa, mas eu precisava hoje levantar mais cedo para caminhar. Amanhã eu caminho. No outro dia, amanhã eu começo. Amanhã eu faço. Ligação, amanhã eu faço. Visita, amanhã eu faço. E assim você vai aprendendo a ser procrastinador. Hoje procrastinei. Olhei a hora no celular e dormi de novo. Perdi um pouco da live. Fernando. Como esteticista, eu vejo muitas pessoas querendo procedimentos para emagrecer, sem fazer uma alimentação saudável e exercício. Quero o quê? Uma mágica. E, gente, se tem uma mágica nessa daí, até eu queria, né, gente? Porque eu não sou boba nem nada, né? Então, eu não sou boba nem nada. Todo mundo quer uma mágica, só que mágica não existe. Ontem meu filho falou uma coisa pra mim assim, e a senhora vai fazer o quê com isso, né? Falei, nossa, podia ter ficado sem aquela, né? Era uma situação minha aqui que eu falando pra ele, ele falou assim, falei, nossa, filho, eu precisava mudar isso ali. E a senhora vai fazer o quê pra isso? Falei, nossa, parece eu falando, né? Os meninos vão aprendendo. Gente, vamos tomar mais uma xícara de café? Porque ainda tem mais uma, né? A segunda xícara agora.
Quanta gente, vamos voltar lá então para os nossos slides. Então, pessoa com medo, ela procura uma pílula mágica, quer transformar pó em ouro, e transformação de pó em ouro, isso não existe, transformar pó em ouro. Você vai passar a vida inteira sua pensando, querendo situações mágicas e a mágica não vai acontecer. Pessoas com medo desejam que as coisas fossem melhores. Sabe aquele sentimento assim de que, nossa, podia tanto ser diferente? Nossa, vivem no mundo das ideias. Tem um mundo paralelo. Vocês já viram filme de mundo paralelo? Existe. Agora esqueci o nome. Meus meninos é que a gente viu uma série, depois tinha uma continuação e meus meninos, mas vai ter a continuação daquela série. Era interessante. Elas acham, elas desejam. Elas ficam numa sensação, podia ser melhor. Eu podia ter um emprego melhor. Eu podia ter uma casa melhor. Eu podia estar no meu relacionamento podia estar melhor. Mas não colocam isso em ação. Para que você mude, para que as coisas comecem a mudar, você precisa traçar o quê? Uma estratégia para isso acontecer. Você precisa traçar um plano de ação e se colocar em movimento. Então, pessoas com medo, elas sempre vão desejando que, nossa, é porque antigamente as coisas eram diferentes. Antigamente os filhos eram diferentes, respeitavam os pais, hoje não. Às vezes algumas conversas das pessoas são isso. Essa pessoa, elas vivem buscando treinamento. Vamos pensar, vamos falar agora do treinamento. Eu dou treinamento, mas o seguinte, não é para vocês fazerem isso no meu treinamento. Tanto que eu mudei a fórmula agora. Gente, hoje à noite, hoje, depois do aulão, começam as inscrições para o curso Empodere-se Vencendo Medos, Alcançando Vitórias, segunda turma online. E nós vamos fazer uma dinâmica totalmente diferente. As inscrições começam hoje e vão até o dia 15. Então, olha só, hoje tem esse aulão, o aulão. Quem se inscrever no aulão vai ter sorteio dentro do aulão, hoje à noite, Claro, quem tá lá dentro, né, tem mais vantagem. Se inscreveu, se comprometeram, então vai ter sorteio lá dentro, hoje à noite. E claro, gente, quem depois, logo após, vamos abrir o link, o carrinho de compras para vocês comprarem um curso Empodere-se. O que vai ter de diferente nessa... Como é um curso de quebra de autossabotagem, o curso Empodere-se é um curso de quebra de autossabotagem. Gente, vocês viram, eu coloquei depoimentos, hoje eu vou colocar mais depoimentos das pessoas que fizeram um treinamento. Pessoas que desejam que as coisas fossem melhores, ela acredita que sempre vai ter um treinamento que vai levá-la, ou seja, isso aqui vai resolver o meu problema. Só que é o seguinte, elas vivem de treinamento em treinamento, leitura em leitura e nunca colocam em prática. Vocês podem fazer o que for. Essas lives aqui, se você não colocar em prática as dicas que eu dou, ou as coisas que eu faço, gente, não vai adiantar de nada. Não adianta você, vou lá porque, nossa, vou naquela missa, vou naquele encontro, porque, gente, aquele palestrante fala que é uma maravilha. Você sai de lá motivadíssima um dia. Só que se você não colocar em prática, de nada vai adiantar. Então, se você não quer colocar em prática o treinamento Empodere-se, não faça. Sabe por que você não vai fazer? Sabe por que eu não quero que você faça? Nem faz inscrição? Porque depois vai falar assim, não prestava, não prestou, fiz, mas não resolveu de nada. Sabe quem que não resolveu? Você, né? Às vezes as pessoas, elas fazem o quê? Querem fazer as coisas, mas não tem uma ação para isso. Então, ficam desejando, só fica no mundo das ideias. E isso é um padrão de autossabotador. Quer aprender, quer descobrir quais são os seus pensamentos? Se você está enquadrando um desses 4, gente, é curso Empodere-se Vencendo Medos, Alcançando Vitórias, que você vai aprender a descobrir quais são esses autossabotadores e depois fazer a mudança. Vamos lá, mais um. Comportamentos de quem tem medo. Pessoas com medo evitam aquilo que assusta. Vocês já viram pessoas que evitam ir em encontros, evitam se aproximar de outras pessoas, tem dificuldade de assumir compromissos? Não, imagina, não é para mim, é para outra pessoa. Qual que é a voz interna? Qual que é a linguagem interna, o diálogo ali interno, né, da mente? De uma pessoa assim, que evita aquilo que assusta. Geralmente nossa, mas falar em público, imagina. Pega o celular para fazer um story. Hoje, vamos falar, o falar em público é nos stories, né? Nossa, mas será que isso vai dar certo? Não, mas a minha voz não vai ficar muito legal.
A hora que as pessoas forem ver, elas não vão querer ver. Na verdade, elas vão achar que eu tô falando que eu estou sendo blogueirinha. Gente, a Lu é blogueira. Gente, você acredita que ontem eu recebi uma mensagem assim, olha, eu vou mandar alguma coisa pra você, que você é uma influenciadora. Me achei. Gente, todo mundo influencia, os pais influenciam os filhos, então pega a mesma dinâmica, gente, vai pra rede, vai pra internet, vai pros stores, começa a se colocar, se posicionar. A pessoa começa a falar, ela fica apavoradíssima com a câmera. Na verdade, a pessoa não tem medo, o medo não é de falar em público. Ninguém tem medo de falar em público. Lu, claro que tem. Não existe, sabe por quê? Porque se você fala na sua família, se você fala numa roda de amigos, é público. Então por que tem medo de falar em público? Na verdade, você tem medo de falhar em público. Não é um medo de falar em público. Então, muda essa dinâmica. Muda essa dinâmica, essa linguagem interna, que você já vai começar a mudar também os seus comportamentos. Pessoas com medo só veem problemas. Gente, essa é ótima. Sabe assim, aquela pessoa que, quando tem medo, ela só vai pro lado negativo. Só vai pro lado negativo. Pessoa que é negativa demais, ela tem o quê? Vamos lá, quero conversar com vocês. Pessoas com medo só veem problemas. Ativei o comentário e agora eu preciso tirar o slide, é isso. Pessoas com medo só veem problemas. O que é? Ela vai ver problema em tudo. Problema em acordar cedo, problema em começar uma dieta, problema em aumentar o seu faturamento, por exemplo. Nossa, mas e aí? Se eu aumento o meu faturamento, nossa, se eu aumentar essa quantidade de produtos para vender, e se eu não vendo? Começa a criar problemas que não existem. Tudo isso que eu falei até agora, gente, são medo o quê? Irreais. Vejo muitos clientes que chegam para mim e querem uma cozinha planejada para ontem. Gente, não existe, né? Não existe. Desculpa. Querem o quê? Uma solução rápida para as coisas. E solução rápida não existe isso. Você coloca inclusive, em xeque o teu trabalho. Ai, Lu, quantas sessões vai me resolver o meu problema? Não sei. Tudo depende, pode ser de uma, pode ser 10, pode ser 100, pode ser 1 ano, pode ser 2 anos. Depende da quantidade de contextos que tem aí dentro para resolver essa situação, né? A Andréa comenta, Lu, a pessoa que sempre chega atrasado em compromissos pode ser medo. Super! E um detalhe, no coach vocês aprendem também a mudança de hábitos. Você começa a procrastinar. Pessoa que chega sempre atrasado nos compromissos, na verdade, ela entrou num padrão de autossabotagem, num mau hábito. Então ela tem esse hábito, não deixa de ser um autossabotador. Porque o que pode acontecer se ela chega no horário? É preciso começar a fazer perguntas desse tipo. Se ela chegar no horário, o que pode acontecer? O que de pior? O que de melhor pode acontecer? Para entender o que tem por trás desse comportamento. Todo comportamento tem uma intenção positiva por trás. E geralmente essa intenção positiva é a das melhores, é de proteção, é de estar seguro, de se sentir reconhecido, de se sentir que está no controle das situações. Girlene, beijo, saudade de você, minha querida. Arruma desculpa pra tudo. Sim, Lenier. E vê problema onde não existe problema. Tem uma historinha que eu conto no treinamento. Quem tava no treinamento me ouviu falar isso, né? Quem tá no treinamento Empodere-se. E eu conto essa historinha quando eu vou falar de pensamentos negativos e tal, né? Uma parte disso. Tem um filminho. Na minha época, gente, né? Agora não. Ainda bem que vocês estão aqui mais ou menos na mesma idade, né? Outros mais jovens, né, Girlene? Mais jovens aí. Mas tem o Larry e o Hard, que é do ó céus, ó vida, ó azar. O Larry, o Hard, né? Ele vê tanto só problema, porque tudo pra ele tem problema. Quando ele encontra o Larry, que é uma pessoa super positiva, ele sempre diz, mas isso não vai dar certo. Quê? Não, moço, não inventa coisa não, isso não vai dar certo não. Não tem uma mente focada no negativo. Não tem mente focada no negativo. Quer aprender hoje a como você ter uma atitude mental positiva? Entra no meu aulão, se inscreva. Estou no trabalho, mas hoje deu certo para te ouvir. Que bom, Gilene. Dani, bom dia. Dani, querida, tô amando você aqui comigo, viu? Começar o dia com você ouvindo. Vamos lá, minha filha, a gente tá aqui para isso mesmo, sabe? Para colocar coisa boa na mente de vocês. Vamos lá, próximo comportamento.
Obrigada, Girlene. Gente, a Girlene, ela é uma pessoa assim abençoada. Ô, Girlene, topa depois. A Girlene faz o treinamento Empodere-se. Depois, acho que a semana que vem eu quero trazer algumas pessoas aqui para poder tirar o medo dessa internet e vamos partilhar. Como ontem à noite aconteceu com a Maria, né? Maria do Socorro, que ela fez a live comigo também. Pessoas com medo só o quê? Dirigem no banco do carona. Outro comportamento. Alguém aí já dirigiu no banco do carona? Além de mim? Meu marido, né? Humberto fala assim, meu Deus, amor, você tá dirigindo. Se tivesse um freio aí do seu lado, você freava. Se tivesse um volante, você virava. Porque quem dirige no banco do carona, gente, sabe tudo. Sabe onde parar, sabe onde estacionar, sabe a rua melhor para virar o carro. Dá dicas, fala assim, vai mais devagar, sabe controlar a velocidade. Sabe ou não sabe? Sabe. E o que acontece? Essa pessoa com medo, ela faz o quê? Vamos ver se eu... Ai, não consigo ver porque o slide é claro. A pessoa com medo, ela vai fazendo o quê? Uma pessoa com medo, ela tem um monte de ideias. Tem um monte, pensa de forma assim, magnífica. Só que ela pega suas ideias e dá tudo pro outro. Alguém que se identifica com isso? Eu já me identifiquei, eu me identifico com isso. Uma época atrás, hoje não, né? Mas antes, sabe o que eu falava? Eu chegava a dizer assim, olha, tinha algumas ideias, sou ótima. Ah, Taninha, isso é medo, comportamento de quem tem medo, autossabotador ainda. Porque, na verdade, não se acha inconscientemente, gente, isso é inconsciente, não é uma forma tão consciente isso. Acha que não vão ser capazes de realizar aquilo, a ideia. Então dá a ideia pro outro. E aí e fica cobrando o outro. Mas, gente, como foi possível essa pessoa não fazer isso? Como? Isso não existe. A pessoa tinha que fazer, mas e por que você não deu o primeiro passo? Você, a ideia, o dono da ideia foi você. Ou seja, quem criou seu Mateus, que o embale. Eu já ouvi isso quando eu tinha meus filhos, né? Quem criou seu Mateus, que o embale. Olha o quebra-mola, isso mesmo, né, Maria Priscila? Olha o quebra-mola. Eu ainda falo que o copiloto serve para isso. Gente, dirigir no banco do carona, nessa questão do comportamento, voltando pro medo, o que é? Você tem ideia e dá ideia pro outro. Você dá ideia pro outro. Antigamente eu tinha ideias e eu falava assim, gente, faça isso. Nossa, olha só. Se você tiver essa ideia, se você fizer isso, vai ser top pra você, faça assim, faça assim. Só que quem faz mesmo? Maria Nilda, olha aí. A pessoa não faz, ela não se coloca em ação. E um detalhe, e ainda julga o outro que tá fazendo. É mais ou menos assim, nossa, como pode, né? A Lu fica fazendo live todo dia de manhã, tá aí no store. Gente, sou influência, como disse a pessoa que me mandou uma mensagem, né? Sou blogueira. Ah, tá dando uma de blogueira e tal. E você tá fazendo o quê? É do tipo, alô, né? Tipo, alô, segura essa aí, né? O que você tá fazendo? Nada. Então, gente, vocês escutem. Vou falar uma coisa. Escutem conselhos de quem faz as coisas. Não escutem conselhos de quem tem só teoria. Se a pessoa não faz, ela não tem ali ela não tem provas de que aquilo funcionou, como é que vai dar certo, né? Como é que vai virar? A pessoa às vezes sabe tudo, dá conselho pra você fazer tudo. Mas a pessoa mesmo não coloca aquilo em prática. Então, é preciso que tenha uma congruência nessa fala. Então, esses comportamentos de achar, né, de ficar dirigindo no banco do carona, é o quê? Nada mais é do que uma pessoa que tem ideias, mas tem medo, se procrastina, tem um comportamento autossabotador dentro de si. Não coloca em prática as coisas. Ei, Emília, como tá, minha querida? Vamos de novo lá. Aqui, mais uma. Pessoas com medo param diante do fracasso. O que é isso, Lu? Ou seja, a pessoa fracassa uma vez. Gente, sabe o que é fracassar? Fracassar não é você errar. Não é você errar. O fracasso tá ligado ao quê? A você desistir. Se você desiste, você fracassa. Agora, errar todo mundo erra. Errar é humano. Não, mas isso é conversa para justificar o teu erro. Não. O erro, você precisa olhar para as coisas que você fracassou e aprender com aquilo. Olhar e o que eu aprendo com essa situação? Quando você tem esse olhar, você se liberta desse sentimento, dessa autossabotagem de medo de fracassar. Porque não parar de parar diante do fracasso. Fez uma vez, deu errado? Nossa, não tento mais. A pessoa entrou no relacionamento, pronto.
Ou seja, às vezes acabou o casamento, ou o namoro, enfim. Ai, Jesus, eu não vou namorar mais, porque vai que dá errado. Gente, encontra a pessoa certa. Encontra a pessoa certa. Meu pai dizia uma coisa, pra quem tem medo. Gente, uma vez, algumas pessoas entram no meu treinamento, entravam, né? Agora, como começou online, então assim, de forma online, então eu vou estar acompanhando. O que é a diferença, da dinâmica diferente para esse treinamento? Porque eu vou estar acompanhando durante um mês. Nós vamos fazer 4. Da outro passado a gente fez uma. Nesse eu vou fazer 4 mentorias, ou seja, no início do treinamento, uma aula comigo, e aí a gente vai ter, vocês vão ter exercício para o próximo. Porque ao final de um mês todo, eu quero que todos tenham terminado o treinamento. Aleluia aí, gente, porque o treinamento ele é rápido, super rápido. Só que tem pessoas que ainda não concluíram, e eu não quero que isso aconteça. E, claro, a turma anterior que fizeram o treinamento online, por ser o primeiro é sempre o primeiro, né? Vão estar de novo nesse... Vai ser um Instagram fechado, um grupo fechado, onde eu vou estar ali mentorando as pessoas dentro desse grupo. Então, você quer ser mentorado por mim? Entra lá. Ou seja, faça a inscrição para o curso Empodere-se. Super. Hoje à noite, libera as inscrições. E aí você o quê? Para diante do fracasso. Por que você para diante do fracasso? Porque você acredita inconscientemente que você não é capaz de fazer diferente. Aquilo te assusta, o novo te assusta. Você está onde? Naquela zona do medo. Você começou a sair da zona de conforto para a zona de crescimento, de aprendizagem, de desenvolvimento. Você fracassa, você corre de volta. Gente, a sua liberdade em todos os sentidos da sua vida está um passo depois da zona do medo, está um passo depois. Você só precisa continuar e fazer aquilo que você precisa fazer. Próximo slide, vamos lá. Pessoas com medo se prendem ao que é familiar. Ô, gente, pessoas com medo, ela vai o quê? Peraí, deixa eu só olhar isso aqui. Ah, não, achei que eu tivesse esquecido alguma coisa. E pessoas com medo, ela vai se prender ao que é familiar, ou seja, tem medo das coisas, do novo. Ah, mas eu não conheço. Eu não saio daqui de jeito nenhum. Eu não, imagina se eu vou fazer uma viagem, eu não sei o que vai ter lá. Então aí a pessoa, ela fala, na verdade a nossa mente, ela é muito poderosa para nos proteger. Se você não fizer nada para mudar isso, gente, você vai continuar com a sua vidinha da mesma forma que tá. Eu quero fazer uma pergunta para vocês que estão aqui. Nós temos agora 68 pessoas. Já passaram aqui, tenho certeza que mais de 100 e poucas pessoas já passaram por essa live hoje de manhã. Passam e veem alguma coisa, depois saem, outras entram e assim vai. Estamos aqui agora. Se a sua vida continuar da mesma forma como ela está hoje, do jeitinho que está hoje, daqui a um ano, você vai estar satisfeito com isso? Eu faço sempre essa pergunta. Eu espero que você diga não. Eu preciso fazer algo para mudar. Gente, sabe por que a pessoa tem tédio? Sabe de onde vem o tédio? De não fazer nada. É porque você não faz. Eu já falei isso esses dias. Você não age, a pessoa... Na verdade, foi lá no... Lá no Padre Erivelto, na comunidade, numa palestra que eu disse, não foi nas lives. A pessoa não age, então tem uma ânsia, algo tá gritando dentro dela e ela começa a ficar entediada. Por quê? Porque ela tá na zona de... foi segunda-feira, quando eu falava da zona de conforto, de sair da zona de conforto para a zona de aprendizagem, e tá lá no meu feed essa live gravadinha para vocês. Quando você tá nesse processo e você tá achando que nada tá legal, de repente começa a perder o sentido. Nossa, gente, mas eu tenho uma tristeza, parece que nada tá legal. Gente, o teu corpo tá gritando pra você. Vai em frente, minha filha, vai em frente, meu filho. Você precisa fazer alguma coisa, se mexa, mova-se. Então, quando você tem esse comportamento de medo, você tem medo do novo. A pessoa chega e fala, vamos fazer alguma coisa diferente. Você fala, não, nossa, ir numa festa? Não, conhecer gente nova? Não, gente, esse negócio aí não é pra mim não, é pros outros, não é pra mim. Não se permite experimentar uma roupa diferente, não se permite fazer coisas diferentes no dia a dia. Uma comida de uma forma diferente. Não, o meu paladar não aceita isso. Gente, pensa que é remédio e come. Eu aprendi isso com a minha mãe. Minha mãe dizia isso. Pensa que é remédio e come. Pronto. Se é bom para a saúde, faz isso. Às vezes eu vou dar algum suco, alguma coisa para meus meninos aqui. Eles, não quero isso. Eu falei, gente, pensa que é remédio. Remédio não é bom. Nem todo remédio é docinho. Nem todo remédio é... como é que é aquele remédio lá que criança toma que é docinho, né?
melhorar o infantil. Melhorar o infantil, nem todo remédio é melhorar o infantil, então você precisa o quê? Finge que é remédio e toma. Na nossa vida, para você crescer, você precisa sair desse padrão. Pessoas com medo pensam demais. Ai, o que é isso, Lu? Sabe assim, pensa demais para tomar uma decisão. Vou voltar aqui vocês. Quando as pessoas, elas estão, sabe, pensa, nossa, vou aumentar o meu número a minha carteira de clientes ou a minha carteira de produtos dentro da minha empresa. Hoje eu vou sair e vou fazer alguns contatos diferentes. O que a pessoa pensa? Ela pensa 1000 coisas. A primeira ação, a primeira intuição é faça agora, né? Fazer agora. Você precisa treinar, isso é treinável. Quando você sente que o teu inconsciente recebeu uma mensagem, fazer agora, e você começa a pensar sobre isso e te afasta do seu fazer agora, gente, você começa a pensar demais, ou seja, você entra num ciclo de autossabotagem. E a grande probabilidade de você não fazer. Há uma grande probabilidade de você não fazer. Não é que você tem que enfiar os pés pelas mãos, sair fazendo tudo que você vem na mente. Não é isso que eu tô dizendo. Mas se é congruente, se aquilo vai fazer bem para você e para os outros, faça. O pior que pode acontecer é você não fazer de novo. Pensa demais, Gleice. Comportamento de quem tem medo. Pensa demais para tomar uma atitude. As oportunidades passam e você não acerta. Aí outras pessoas que são rápidas para tomar decisões, o que acontece? Elas começam a mudar de vida, começam a fazer de repente aquilo que você tinha pensado em fazer. E você fica assim, nossa, mas eu tive essa ideia, não coloquei em prática. Outro teve. Porque a graça que Deus tem preparado para você, se você não aceitar, se você não pegar, Deus dá para quem tem mais. Isso é talentos. Essa semana a gente falava sobre isso, né? Ontem, né? Talentos e propósito. E a live tá lá, gravadinha, gente, para que vocês possam ver também. Lá no IGTV. Não ficou no feed ontem, mas a de hoje vai ficar. Não quero ser como hoje, ano novo, vida nova. Sim, você precisa fazer isso, pensar de uma forma diferente. Então, e aí, gente, reclama da vida. Meu Deus, o que vou fazer igual meu filho? O que você tá fazendo para mudar isso? Criatura de Deus. O que você tá fazendo para mudar isso? A Emília diz assim, ó, eu tenho um medo, muito, mas ele não me paralisa. Às vezes até penso, como tive coragem, mas que bom que tive coragem. É verdade, gente. Se der medo, finge que tem coragem e vai com medo mesmo. Vocês viram um depoimento da Nilceia que eu gravei? Gente, um dia eu falei pra ela vai dar o testemunho dela, porque é maravilhoso. Você, às vezes, tem um sentimento de que não vai conseguir ir pra frente. Só que se você parar, gente, esse medo te domina. E o medo é irreal. Esse medo que te paralisa, ele é irreal, ele não existe. Então ele só existe na tua cabeça. Gente, quer aprender mais sobre isso? Veja o filminho Divertidamente. A Nery diz assim, gente, eu estou assim. Lu, me ajuda a sair dessa zona de conforto. Eu tenho sabotado quase... Minha querida, como diz... Gente, a minha filha fala uma fala que eu acho o máximo. Ela fala assim, querida. E ela faz assim, querida. Bem de blogueira mesmo, sabe? Assim, eu acho o máximo. Eu falo, gente, e eu volto e fico vendo ela falar de novo, né? Ela nem sabe disso, acho que agora ela viu. Se ela ver essa live, ela vai saber disso agora. Mas acho que não, porque eu vi que ela colocou roupa de ginástica e acho que foi fazer. Querida, vou falar uma coisa pra você. Curso Empodere-se, vencendo medos, alcançando vitórias. A Andréia aí, né? Curso Empodere-se, hoje à noite abre as inscrições. A Emília diz assim, preciso voltar para a academia, Lu, mas só falo e nada. Vai continuar do jeito que você tá? Quanto tempo? Daqui 10 anos? Aí, gente, eu não queria ir pra academia. Eu não gostava de... Eu falava assim, gente, academia... Se bem que agora com a pandemia eu deixei, mas agora já vou entrar de novo, né? Preciso, urgente disso, né? Falei, vambora. O que eu entrava na academia? Vou dar uma dica pra você. O que acontece? Não é o teu caso, que você é super, né, top, assim, de corpo. Eu não ia pra cá. Eu descobri que eu não ia pra academia, gente, por medo de aparecer. Por medo de aparecer. O que acontecia? Eu chegava na academia, gente, eu tinha o quê? Eu queria solução mágica. Eu chegava na academia, só tinha gente bombada, as mulheres todas, né, finas, lindas, maravilhosas ali, todas modeladinhas, fazendo ginástica. E eu me sentia totalmente envergonhada. A verdade era essa. Só que eu não admitia isso pra mim. E eu saía, eu ia embora. Eu falava assim, gente, começava ali um mês, fazia um mês. Nossa, vergonha. Gente, isso é isso que eu falo, hein? Aí depois que eu entrei na academia,
Porque eu falei, não, eu preciso mudar esse padrão meu. Alguma coisa que não me deixa entrar nessa academia. Se eu tô indo pra academia, mas gente, eu tô pagando, tipo assim, eu tô pagando e tá tudo certo, eu tô ali. Eu sou merecedora de estar ali também. Quando eu comecei a pensar dessa forma, cheguei na academia, o que que acontece? Eu via lá as mulheres toda bombada fazendo a fundo, com um peso enorme. Ia de lá e pra cá uma mulher desfilando na minha frente. Eu ali fazendo peso nas pernas, né? Eu olhei e falei assim, minha filha, você é minha inspiração. Eu quero um dia chegar desse jeito e fazer desse jeito o exercício que você tá fazendo. Porque eu só vou ter aquele corpo, não, claro, tem o meu formato, mas só vou ter aquele padrão se eu movimentar, se eu chegar e se eu quiser fazer aquilo lá, né? Se eu me colocar, enquanto eu não tô colocando, tô aqui, ó, reclamando que tô gorda, reclamando que ganha peso. Se não, mexa-se, né? Não sei porque me trava, já fiz, gostava, mas hoje só fica enrolando. Então, o que é que quando você vai na academia, que pensamentos te passa na mente? Presta atenção. André, eu lembro de você falar isso. Gente, mas é verdade, ser o quê? Era medo. Medo de me posicionar, medo de me colocar. Vamos lá. Pessoas com medo, vamos outro. Pessoas com medo são boazinhas demais. Gente, esse eu quero ver os comentários de vocês. Isso aqui, gente, essa aula hoje eu estou dando para vocês e quem tá fazendo o meu treinamento Vencendo Medos, essa aula tem lá dentro. Tem dentro do treinamento, viu? Veja só, tô trazendo um gostinho para vocês aqui. Pessoa com medo são boazinha demais. Gente, sabe aquela pessoa assim, nossa, mas fulano é tão bonzinho. Nossa, pede pra fulano, porque fulano vai fazer. Gleice do céu, eu quero te ver na nossa turma, viu? Pessoa com medo, ela é boazinha, ela faz tudo. Tudo pro outro. Ela sempre diz sim. Ela vai falar o seguinte, ela fala assim, ó, a pessoa chega lá e fala assim, vamos pedir pra Gleice? Gente, vocês sabem, querem favor? Anotem o Instagram da Gleice, ó, siqueira.gleice, porque vocês encontram uma pessoa aí agora que vai ajudar vocês em tudo, que ela não diz não pra ninguém. Sabe por que você não sabe dizer não? Porque você tem o quê? Medo de ser abandonada, medo de que as pessoas fiquem com raiva de você. Na verdade, não é de você, eu vou me entupo de coisas pra fazer. Faz pra todo mundo, porque aí você vai deixando você em segundo plano e você não vai atendendo às suas necessidades. E sabe o que vai acontecer com você no futuro se você continua dessa forma? Depressão. A depressão nada mais é do que a pessoa se preocupa tanto com o outro, atende às necessidades do outro, faz tudo pro outro e não faz a sua necessidade, não olha pra si, não atende às suas necessidades. E aí fica daquele gente assim, não, mas eu sou mãe, imagina, como eu vou dizer não pro meu filho? Ô gente, cada um tem sua vida. Não é assim, quem fez seu Mateus que o embale, quando é criancinha. Agora, quando ele já tem uma idade, você precisa ensinar a responsabilidade para ele. Dizer não também é dizer sim. Dizer não também é dizer sim. E verdade, André, as pessoas aproveitam das pessoas boazinhas. Por quê? Gente, vamos pedir para ela, porque ela não vai dizer não. Diferente da pessoa ocupada. A pessoa que faz, que trabalha, ela sempre tem tempo para fazer mais alguma coisa. Agora, aquele que não faz nada, nunca tem tempo para nada. É diferente o comportamento. Meu Deus, me diz... Ludmila, se atipa, menina. Se atipa, sai desse comportamento. Não tem que dizer nada, não tem que ser boazinha, não. Por quê? Porque tem medo de quê? Se eu disser não. Olha só, vou falar o padrão. Geralmente é um padrão de pensamento dessa forma. Qual que é o pior de você dizer não? Se eu disser não nesse momento, eu corro o risco da pessoa ficar chateada comigo. E se ela fica chateada com você, o que de pior pode acontecer? A pergunta que geralmente eu faço. Ela não falar mais comigo. E se ela não falar mais com você, ela vai achar que eu sou ruim. O que vai acontecer? Vou ficar sem amizade, vou ficar sozinha, vou ser uma pessoa chata, vou ser uma pessoa ruim. Então, que eu sou uma pessoa ruim. Olha a crença aí. Achou uma crença. Se você vai continuar com essa crença, você só vai mudar o teu padrão de mentalidade se você mudar essa crença de que mesmo que você é uma boa pessoa e que você pode sim dizer não para as outras. Porque na verdade, gente, ninguém dá não para ninguém. Todo mundo já tem o seu não. Se você não fizer nada, você já tem um não. Então, eu não dou não para ninguém. Se você vai atrás de uma pessoa para comprar o teu produto e a pessoa diz não para você, ela não tá te dando um não. Você já tem esse não. Ela não te acrescentou nada. Então, leva isso para você hoje. Talvez seja uma ajuda que você pode passar o seu dia pensando nisso. A Maria Aparecida, a Noeli, fui assim, já aprendi a dizer não. Sim, gente, aprenda a dizer não. Aprenda a ser um pouquinho ruim. Não é que você vai ser ruim, mas você vai ser uma pessoa equilibrada.
e você foge de um padrão de risco de depressão. Escuta o que eu tô falando. Toda pessoa que tem depressão, você pode ter certeza, se você vai investigar, essa pessoa olhou muito para o outro e deixou de olhar para si mesmo. Maria, isso mesmo, não é não, principalmente para os filhos. E quando eu digo não aqui em casa, eles sabem que o meu não é não. Se é sim, é sim. Isso mesmo, Gleice, vai aprendendo. Vamos voltar lá. Põe suas boazinhas, pensam demais. Ai, Jesus, qual que eu pus? Esse aqui. Pessoa boazinha, ela vai pensar demais nas coisas. A pessoa com medo, gente, ela sempre vai estar no negativo. É uma pessoa focada no negativo. Para ela, tudo é difícil de fazer, tudo é difícil de perceber, tudo é difícil de sair do lugar. Encontra muita dificuldade e sempre tem uma mentalidade negativa. Sempre é muita coisa, né? Isso é um indício de crença, né? Na verdade, eu estou generalizando, mas na maioria das vezes está focado no negativo. Tem ali dificuldade, encontra dificuldade. Sempre vai estar sempre justificando o porquê o outro tem as coisas. Porque, minha vida, porque eu nasci pobre não tem vez mesmo, então tá tudo bem. Gente, vou continuar dessa forma. Eu quero dizer para você uma coisa, não são as suas condições que determinam o seu futuro, mas as suas atitudes. O que você está fazendo hoje para mudar de vida? O que você está fazendo agora para mudar? Olha só. É mais assustador se esconder do medo do que encará-lo e lidar com ele. Gente, eu queria que vocês dessem um print nessa tela. Printa essa tela, coloca essa tela lá no store de vocês e me marquem. Vou dar um sorriso aqui com café na mão. É isso aqui que eu vou ensinar para vocês no curso Empodere-se, Vencendo Medos, Alcançando Vitórias. É muito mais assustador você esconder do medo do que você encarar e lidar com ele. Se der medo, finge que tem coragem e vai com medo mesmo. Gente, essa fotografia da corujinha tem lá no treinamento. Quem teve lá sabe disso. Né, Maria? Tá lá. Na verdade, ela é até amarelinha, né? E eu pus aqui para fazer um slide bem legal para vocês. Então, é mais assustador você ficar dentro do seu casulo, dentro do buraco, do seu buraco, desse buraco que às vezes a gente se encontra e dessa nossa toca, dessa nossa caverna, do que sair daí. Porque lá dentro você vai ficar pensando, criando muitos pensamentos que vão te tirar do lugar, que vão te tirar da sua paz, que vai fazer o quê? Com que você não prove, nunca experimente uma vida transformada. Nunca experimente de uma vida abundante. Gente, qual é o desejo de Deus para mim e para você? Qual é o desejo de Deus para nós? Que tenhamos vida e vida em abundância. Que tenhamos vida e vida em abundância. Já levei prejuízo Conacre. Com isso... já levei prejuízo financeiro com isso. Você tá vendo? Então o que a gente pode fazer? O que você pode fazer hoje para mudar? Gente, eu vou falar uma coisa. Eu coloquei ontem nos stories que jamais eu vou deixar de falar. Uma vez eu fazia de tudo para ajudar as pessoas. Foi por isso que o treinamento Empodere-se foi criado. Porque não só baseado na teoria de coach, da psicologia, da programação neurolinguística, não. Foi por conta das minhas experiências, das minhas mudanças, dos passos que eu fui dando na vida. Tem muita coisa, eu sou uma pessoa perfeita? Não, eu não quero ainda a perfeição agora. Eu quero que a minha perfeição chegue lá com meus 110 anos. Por quê? Porque quando a gente tá perfeito, gente, a gente tá na hora de partir dessa vida para outra, né? E eu não tô ainda não, tô aprendendo. Cada dia eu aprendo um pouquinho. Eu me enquadro em alguns desses comportamentos, tem umas características, sim, de vez em quando eu tenho, mas a hora que eu percebo que eu estou entrando num processo de autossabotagem, gente, eu vou sair daí, eu não posso ficar aí, eu não posso ficar parada, eu não posso ficar estabilizada, ou seja, estagnada numa situação. Eu preciso me movimentar, dar passos para isso. E como é que você vai dar passos, gente? Um detalhe, acredite. É mais assustador você conviver com medo do que você se libertar dele.
Por quê? Porque é um mundo que você não tem percepção. A zona do medo, lá que nós aprendemos lá no primeiro dia da semana. Você, da zona de conforto para a zona de desenvolvimento, você precisa passar pela zona do medo. Porque ali é um momento onde você está sendo treinado. Quem já viu? Gente, eu super indico para vocês verem um filme, o Karate Kid 2. Karate Kid, não, é o 1 na verdade, é o 1. O 2 ele já sabe lutar, né? Na minha infância, gente, todo mundo da minha época conhece Daniel San. Aprenda com aquele filme. Aprenda com aquele filme. Você precisa se desenvolver. E às vezes você está fazendo alguns exercícios, coisas que você está fazendo e você acha que não está. Porque ele tem lá, coloca casaco, tira casaco. E ele não entende por que ele tem que reformar a casa do seu Miyagi toda, o Daniel. E aí ele fala, mas eu vim aqui para aprender karatê. E o seu Miyagi lá, vai fazer isso. Tira casaco, põe casaco. Vai pra chuva, sai da chuva. Levanta a mão, lava tapete. Não é isso que ele faz? Só que depois, aqueles movimentos que ele aprendeu de uma forma, reclamando ainda, ele percebe que são os golpes, é a habilidade que ele desenvolveu no karatê. Sem saber que ele estava desenvolvendo. Então coloque-se em movimento. É isso que eu tenho para vocês. E se dê a oportunidade, A oportunidade de você mudar de vida. A oportunidade de você sair desse momento que você está vivendo. Gente, uma frase. Se você levar essa frase em todas as aulas que eu dei essa semana para vocês. Gente, e não é uma aula. Ai, Lu, é uma aula... Não, eu sei da aula que eu dou. Meu sonho era ser professora, né? Isso você vai... Ontem eu dizia sobre o Ikigai. O que você sabe fazer que você ama. O que você sabe que é bom fazer. Você é bom. Contribui com o mundo. Você pode receber com isso. E hoje à noite tem um aulão para vocês. Muitas pessoas são convidadas para fazer. Muitas. Mas só que muitas pessoas elas querem o quê? Muitos são os escolhidos, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Poucos são aqueles que se definem, que querem realmente mudança na vida. Outros acham, não, isso é balela. Só esperam as coisas de graça. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu fiz faculdade, eu recebi, a Dani acho que ainda tá aqui. Quando eu fiz faculdade, uma pessoa dentro da faculdade, minhas alunas ali, né? Eu tava no 2º ano de faculdade. E ela diz, Dani, aqui, olha, ela tá aqui. No 2º ano de faculdade, uma pessoa chegou pra mim na sala de aula e disse assim, ô Lu, você vive fazendo curso? A cara da pessoa foi essa. Ô Lu, você falta aula, você vive fazendo curso, viajando, fazendo curso. Por quê? Você não tá fazendo faculdade? Gente, eu olhei pra ela e falei assim, sabe por quê? Porque eu já estou com o meu consultório montado e a hora que eu sair dessa faculdade, a minha agenda vai estar lotada de cliente. Só por isso. E aí, claro, né, gente, aí eu tive que ir lá pra cima, porque a pessoa estava simplesmente tirando sarro de mim, porque eu estava fazendo muito treinamento e que não precisava daquilo. Eu falei, eu quero saber de você. Quando chegar lá no final da faculdade, a gente compara, se você quiser. Então, gente, o que você faz para mudar de vida? Às vezes a pessoa fica tão acomodada com aquilo que ela tá fazendo e ela só quer o quê? De graça. Gente, pessoas que vêm Lu, me dá isso aqui de graça, vai de graça. Quando você tiver cursinhos desse valor, você me procura. Sabe quando que essa pessoa vai mudar? Não vai mudar. Sabe quando que ela vai mudar de vida? Nunca. Por quê? Porque ela tá aprendendo. Não é que ela tem que pagar caro. Não é isso. Eu vou falar pra vocês. Hoje a aula que eu tô dando pra vocês, hoje à noite, tenho certeza que a nossa aula vai ser mais de 1 hora. Porque eu vou falar sobre atitude mental positiva e o poder das crenças. Uma palestra minha custa R$3.000. Pra que eu tô dizendo isso? No mínimo. Não tô falando isso pra contar vantagem pra vocês. Mas é pra dizer que eu vou estar dando de uma forma gratuita. E o treinamento Empodere-se, eu recebi um feedback de uma pessoa dizendo assim, meu Deus, a hora que a Lu soltasse o valor do treinamento, eu não vou dar conta de fazer. Porque eu tenho certeza que vai ser excelente, porque a transformação que faz na vida das pessoas. E eu acho que eu vou fazer o seguinte, um dia ainda eu vou fazer um treinamento querendo receber pelo resultado das pessoas. Pelo resultado. Cobrando pelo resultado. Mas só que eu sei que todas as vezes que você for partilhar um conhecimento, que você for ensinar alguma coisa, cobrando, a pessoa precisa ter uma vantagem superior ao que ela está pagando. Porque eu sempre fiz treinamento assim. Às vezes eu pago os meus treinamentos igual agora. Eu vou fazer um treinamento que começa em novembro, mês que vem agora, de mentoring. Meu sonho era fazer esse mentoring com o Paul Anvanter e vai ser um treinamento totalmente em espanhol. Então eu sei que eu vou passar, são vários módulos
eu vou estar fazendo, e eu já paguei esse treinamento em agosto, em julho e agosto. Não é barato, foi mais de R$6.000 esse treinamento. Mas eu sei que com esse treinamento, o meu potencial de aprendizado vai ter lá em cima. Esses dias a minha filha falou, mãe do céu, a senhora vai voar agora, né? A minha irmã falou assim, você vai voar agora, né, minha filha? O que você quer? Falei, minha filha, mas o céu é o limite para nós. Então, eu vou investir isso, mas o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou receber? No início da pandemia, eu fiz um treinamento que custava R$850. Eram 6... Resumindo, eram alguns dias, mas no resumo dava assim, 8 horas. Não dava 8 horas, era R$850. E não era assim, de ensinar técnicas. Era de falar, tipo palestras assim. R$850. Eu falei, gente, vamos pagar. Por quê? Porque no primeiro dia do treinamento, que teve, na primeira hora, não foram 8 horas, foram menos. Dava, se você que resumir, dava tipo 6 horas, porque eu ficava uma tarde, depois eu fiquei uma tarde inteira, revi o treinamento. Uma tarde inteira, paguei R$850. E eu sabia que valia, porque eu sei o quanto vale um treinamento. E naquele dia, gente, a primeira coisa que eu vi no treinamento, uma fala que a pessoa disse, que a mulher disse, mudou. Abriu uma chave aqui. Com aquilo, gente, sei que depois eu criei o curso lá, o workshop de liberação de ansiedade, dei 2 vezes ele. E eu preciso dar de novo ele, né? Mas assim, é um treinamento super baratinho. Pra quê? Pra que mais pessoas possam liberar isso, essa ansiedade e tudo, né? Que eu preciso rever. Gente, já pagou o treinamento. Pagou o treinamento. Então, ou seja, às vezes a pessoa quer sempre o quê? De graça as coisas. Gente, a mentalidade de escassez. Mude a sua mentalidade. Se você não mudar a sua mentalidade, sair de uma zona de escassez para uma zona de abundância, e o desejo de Deus para nós é que sejamos abundantes, jamais eu vou deixar de falar isso. Por quê? Porque eu sei que isso tem transformado a minha vida. Eu sei que isso tem transformado a minha forma, o meu comportamento, o comportamento dos meus filhos. E não é que aqui a gente só fala. Vocês percebem os nossos exemplos. Então é isso que eu quero que vocês experimentem. Uma mudança. É muito mais assustador você conviver com medo do que você encará-lo e mudar de vida. Se der medo, vai com medo mesmo, gente. A Andrezinha, tem pessoas que têm mania de colocar valores nos produtos e serviços dos outros, mas não sabe. Sim, gente, os treinamentos que eu faço, tem gente que fala bem assim pra mim, ô Lu, você faz uma demonstração, uma sessão de demonstração de coach? Falo, não. Por que eu não faço sessão de demonstração? Quando a pessoa me pede assim, pra poder fazer um processo de coaching comigo? Por que não? Por que não? Porque eu sei que a minha sessão não precisa de demonstrar. Eu sei que ela tem resultado. Então, não. Aí a pessoa insiste e fala assim, você quer ir pro voluntário? Vai lá, de segunda-feira eu atendo você de graça. É voluntário. Pronto. Resolve. Por quê? Porque eu não sabia dizer não para as pessoas. Chegava às vezes as pessoas na minha clínica e eu queria atender, porque eu vejo assim, me dói o coração. A pessoa, me emociono. Porque eu aprendi uma vez, quando eu fui com o Humberto, ele estava com câncer lá em 2013, foi na época que eu abri meu consultório, minha clínica. Eu já atendia há 1 ano, como voluntária. E eu chego na clínica daquele médico lá em São Paulo, o melhor médico da América Latina em urologia, Miguel Cirugi. Chegamos lá, a consulta dele naquela época era quase R$1.000. E falamos, bem, a cirurgia, então, Deus seja louvado. Vamos ver, saber quanto que era, né? E entramos na sala daquele médico, gente, o que me chamou muita atenção, porque ele não tinha consultas. O Humberto conseguiu uma consulta com ele 1 ano depois. Só que a gente sabia do grau do câncer dele e ele precisava ser urgente a consulta. Um colega, assim, conhecido, conseguiu uma consulta, marcar, agendar essa consulta, indicá-lo. E ele, então, assim, com 1 mês, o Humberto conseguiu essa consulta com ele. E eu fui rezando, eu sempre colocava Deus na frente, que se fosse da vontade de Deus, a gente ia conseguir um atendimento com ele. Chegamos na sala dele, a hora que eu olho numa parede, tinha assim 9 imagens de Nossa Senhora. Falei, já tenho certeza que Deus nos coloca aqui, que ele tinha uma fé. E conversando, ao final da conversa, ele falou para o Humberto que o caso dele era urgente, que era rápido, que não podia demorar, que ele não ia fazer a cirurgia dele naquele mês mesmo ali, porque ele tinha feito a biópsia e precisava da cicatrização para que ele pudesse fazer a cirurgia. Então ele não podia demorar mais de 1 mês para fazer a cirurgia. E que o valor dele era X.
a gente tinha na época? Não, de jeito nenhum. O plano de saúde nosso não cobria, apesar de ser nacional, não cobria, porque ele não atendia pela Unimed. Fazer o quê? E aí ele olhou assim, tá, mas fazer o quê? Vamos fazer empréstimo, vende casa, vende carro, mas vai fazer essa cirurgia. E aí ele disse assim, Humberto, você vai falar com o meu financeiro, uma pessoa responsável pelo financeiro, a clínica dele é um andar ali no estado, lá perto do Hospital Sírio-Libanês. E ele atendia no Sírio-Libanês. E a gente ia ser a cirurgia lá, e a gente sabia do valor da cirurgia, que era muito cara, que não ia ser barato. E ele falou assim para o Humberto, se você, Humberto, você vai negociar, se você não der conta de pagar a sua cirurgia, não é por isso que você vai deixar de ser operado por mim. Porque eu tenho um outro tipo de atendimento em outro lugar. Gente, aquilo eu levei pra mim. Aquele exemplo daquele médico vai pra minha vida. Nunca ninguém vai passar na minha mão. Se não tiver condição de ser atendido, eu não vou deixar de atendê-la, porque ela não tem condição. Então, é missão de vida. É missão de vida isso, sabe? É você perceber que... Desculpa, gente, me emocionei agora. Um dia, alguém acreditou muito em mim. E essa pessoa é o seu Michelini. Eu tenho um carinho muito grande por ele. Acho que aqui tem algumas pessoas que o conhecem, né? Ele acreditou muito em mim. E ele fazia de tudo. Ele me pagou, uma época ele me pagou o cursinho para eu poder fazer vestibular. E ele disse assim, olha Lu, eu pago o cursinho para você, vamos fazer um trato. Quer fazer um trato? Eu não tinha passado no primeiro vestibular. E ele sabia que eu precisava da faculdade. E ele fez assim, falou para mim assim, vamos fazer um trato? Eu falei, na hora, eu não sabia nem que trato que ele ia fazer comigo. Mas eu falei, gente, só vai ser para vantagem para mim. E ele disse assim, vamos fazer um trato. Eu vou te pagar o cursinho. Se você... Gente, o cursinho foi onde eu conheci meu marido. Olha bem o que Deus estava reservando para mim. Olha bem o que Deus reserva para vocês das oportunidades que surgem e às vezes vocês dizem não. Não, olha bem. E eu na hora eu falei para ele assim, sim, vamos fazer. Ele falou assim, nossa, mas você nem sabe o que eu vou fazer. Eu falei, mas vindo do Senhor eu sei que vai ser uma coisa boa para mim. Ele falou, olha, eu vou te pagar o teu cursinho e se você passar no vestibular, você não me deve nada. Se você não passar, você vai me pagar isso a partir do ano que vem. Assim como eu tô pagando parcelado, mensalidade, você vai me pagar. Gente, eu ganhava um salário mínimo e o cursinho era caro. Eu não tinha dinheiro, não dava, não sobrava. Eu falei, fechado. Na hora eu falei, fechado. Falei, gente, eu tenho uma opção, não tem plano B. Não tenho plano B, eu tenho uma opção. É fazer e passar e pronto. Gente, eu estudei para aquele cursinho, hein? Eu não gostava de história, aprendi a gostar de história. Eu estudava e rezava, né? Eu comi um livro de história, na verdade. Era um livro de história moderna da minha irmã. Ela tinha esse livro e ela gostava muito de história. Eu falei, gente, eu preciso aprender. Se a minha irmã gosta, ela é minha irmã. Eu pensava assim, ela é minha irmã. Ela gosta, a Cleide, ela é minha irmã, ela gosta de história. Gente, eu saí da mesma barriga. Então eu tenho que gostar também. Eu vou ter que aprender a gostar desse negócio. E comecei a entender que a história, quando a gente não gosta de história, é porque a gente não gosta da nossa história de vida. Não gosta da nossa história. E eu comecei a perceber que a história que eu estudava lá, a história antiga, vinha que chegava em mim. Lendo o quê? Mateus capítulo 1, da genealogia de Jesus. Quando eu li aquela passagem na Bíblia, que lá da história de Davi, lá do começo do mundo, chegava até Jesus e tudo fazia parte da história, a construção da história de Jesus, eu entendi que a história faz parte da nossa construção de vida. Ali eu me apaixonei pela história. Então, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Padre Erivelto, sua bênção. Ai, padre, que bom que o senhor está aqui. Então, gente, nós temos oportunidades na vida. E Deus te dá a oportunidade. Não perca essa oportunidade. Cresça com ela. Se der medo, vai com medo mesmo. E hoje, gente, eu espero vocês à noite, às 20 horas. Se inscrevam no nosso aulão da vitória. Convide mais pessoas. Faça hoje uma corrente do bem. Envie esse link que vocês receberam. Vocês podem clicar ali e enviar pelo WhatsApp. Façam uma distribuição, uma corrente do bem. Não guarde para você. Amém, padre. Não guarde só para você. Não guarde só para você as bênçãos que Deus tem reservado. Quando você põe o seu talento à disposição e multiplica ele se expande. Se expande. E Deus tem preparado o céu para você. É isso que Deus tem preparado. Chega de falar, né, gente? Deus abençoe vocês. Já até chorei hoje aqui, gente. Me emociono. Porque o conhecimento, gente, conhecerás a verdade.
Padre Erivelto fez o treinamento Empodere-se. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Hoje eu vou colocar um depoimento da mãe do Padre Erivelto. Foi o nosso primeiro curso. Ela fez o primeiro curso Empodere-se. Simplesinho. Assim, esses dias eu postei uma foto e André que tirou, que tá lá no meu feed, né? Foi do primeiro curso Empodere-se. Da atitude que eu tive de fazer. Com muito medo eu fiz aquele treinamento. Mas eu sabia que Deus tinha preparado algo muito maior para nós ali. Então hoje, se hoje eu faço parte, se hoje eu falo outra língua, se eu dou aula em outro país, se eu tenho oportunidade de fazer tudo isso, eu tenho certeza que é essa gratuidade que a gente coloca as coisas à disposição de Deus, né? Olha lá, o Padre Erivelto foi transformador em nossas vidas, um divisor de águas. Gente, a mãe do Padre Erivelto, para mim, foi uma das maiores referências no sentido de transformação. A Nilceia, que eu tive oportunidade de conhecer essa semana, conhecê-la não, né? De conversar com ela e ouvir o depoimento dela, foi assim, eu chorei. Essa mulher me fez chorar 3 vezes essa semana. Uma pelo áudio que ela me mandou, depois que eu fui visitá-la, tomar um café com ela lá no salão dela. E claro, ali ela fala um pedacinho da transformação, mas ela não diz o que foi. E um dia ela vai poder contar isso pra vocês. Eu não tenho autorização pra falar, mas foi assim algo que me faz cada vez mais saber que eu estou indo no caminho. E eu não posso parar. Porque se eu parar, um dia Deus vai cobrar isso de mim. Então, gente, que você possa assumir a sua missão de vida. Que você possa ser um agente transformador de pessoas. Que a sua luz brilhe. Você foi feito de um material perfeito. Você é a imagem e semelhança de Deus. E a sua luz foi feita para que você colocasse em cima da mesa. Não coloque, não deixe a sua luz abaixo da mesa. Muitos vão querer apagar a sua luz. Mas, gente, desvie dele, peça a bênção de Deus, segura na mão de Deus e vai. Se der medo, vai com medo mesmo, porque você está segurando na mão sustentada por Deus. Dom Bosco tem uma frase que eu conheci essa semana, eu não conhecia essa frase de Dom Bosco, e que eu disse lá na comunidade do Padre Erivelto. Que Dom Bosco dizia assim, que com Deus a gente precisa ser como os passarinhos, que quando estão nos galhos das árvores, que a árvore começa a tremer, ele continua cantando. Por que ele continua cantando? Porque ele sabe que ele tem asas. Então, segura na mão de Deus e vai. Mesmo se vier adversidades, mesmo se vier situações de adversidade, de dificuldade, vai. Porque Deus segura nas tuas mãos. Confie. Deus abençoe vocês, gente. Um grande beijo. E eu espero vocês hoje no nosso aulão, às 20 horas. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Beijo, Tânia. Obrigada por me acompanhar. Oi, Ivone, querida. Um beijo. Maria do Socorro, emocionada. Minha vida está sendo transformada. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Sempre tive o desejo de ajudar as pessoas. Isso é algo que faz parte de mim. E nós nascemos com isso. Nós só vamos encontrar felicidade e paz quando nós reverberarmos Deus em nós. E Deus não foi feito, Deus não existe pra gente deixar ele preso, não. Precisamos levar isso pros outros. Deus abençoe vocês, gente. Até mais. Chama que queima e purifica. Fogo que devora. Sua bênção, Padre. Até mais.